Em decisão de 26 de maio, a requerimento da Procuradoria-Geral da República, então, no meio da instrução processual penal, por pedido da Procuradoria-Geral da República, determinei a instauração de inquérito policial para apurar a conduta deletiva do deputado federal Eduardo Nantes Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo, obstrução na investigação da infração penal que envolva organização criminosa, em virtude de coações e tentativa de obstrução à justiça realizadas em relação a essa ação penal 2668. Também no curso desse pedido, em virtude da tentativa de coação e obstrução da ação penal 2668, a pedido da Procuradoria-Geral, também determinei uma série de medidas cautelares. Entre os dias 9 de junho de 2025, às 14 horas, e 10 de junho de 2025, às 19 horas e 4 minutos, na sala de sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, foram interrogados todos os corréus, iniciando-se com o colaborador Mauro Cid e, na sequência, em ordem alfabética, os demais réus. Na mesma audiência do dia 10 de junho de 2025, encerrados os interrogatórios dos réus, determinei a intimação das partes para eventuais requerimentos e diligências complementares nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal e do artigo 10 da Lei 8.038 de 90, que rege o procedimento nos tribunais superiores. Os réus formularam requerimentos e diligências complementares e a Procuradoria-Geral da República informou não possuir diligências a serem produzidas. Em 17/6/2025, deferi o pedido para a realização de acariação entre o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, pedido esse formulado pela defesa de Braga Neto. E também deferi a pedido da defesa de Anderson Gustavo Torres a realização de sua acariação com a testemunha Marco Antônio Freire Gomes. Autorizei a juntada de documentos requerida pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, bem como autorizei a juntada de exames periciais a serem providenciados pela defesa do réu Anderson Gustavo Torres. Ainda a pedido das defesas, determinei que o comandante da Marinha do Brasil informasse a data que foi expedida a diretiva relativa à Operação Formosa 2021 e que Google do Brasil informasse os dados do responsável pela inserção da minuta de decreto do golpe em domínio público. Todos os requerimentos e diligências que foram deferidos durante a instrução processual penal foram efetivamente realizados. Assim como todos os pedidos deferidos a pedido da Procuradoria-Geral da República com o oferecimento da denúncia, também todos os pedidos deferidos foram realizados. Em relação às defesas, da mesma maneira, em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, todas as diligências e requerimentos que foram deferidos durante a instrução processual foram efetivamente realizados. E faço aqui uma relação dos pedidos e das diligências solicitadas pelas defesas. Em decisão de 18 de junho de 2025, um novo incidente no curso da ação penal 2668, em decisão de 18/6/2025, considerada a alegada violação dos termos de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, determinei a instauração de inquérito em face de Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e Marcelo Costa Câmara para apuração da suposta prática de crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, inquérito esse que tramita na Polícia Federal. Em 27 de maio
em 27 de junho de 2025, encerrada a instrução com a realização de todos os requerimentos e diligências que foram deferidos, aqueles que foram deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, determinei a intimação das partes para a apresentação das alegações finais. Sucessivamente, no prazo de 15 dias, Procuradoria-Geral da República, colaborador premiado e os réus. Na mesma data, todos os tribunais foram oficiados para encaminhar em 5 dias as certidões de antecedentes criminais dos réus para fins de informação do processo. Todas as certidões foram anexadas aos autos. Em 14 de 7 de 2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais, pleiteando a procedência integral da ação penal, salientando os principais pontos da acusação. E aqui, presidente, tanto em relação à acusação quanto em relação à defesa, porque o relatório assim o exige, salientar os principais pontos, mas deixarei que os detalhes maiores, os argumentos maiores, sejam expostos tanto pelo Procurador-Geral da República quanto pelos advogados, uma vez que todos realizarão sustentação oral. Em relação à Procuradoria-Geral da República, os principais pontos da alegação final foram: 1. A estruturação e atuação de organização criminosa que teria ocorrido entre o período do meio do ano de 2021 e o início de 2023, com o claro intuito de promover a ruptura da ordem democrática no Brasil. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou e executou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constituídos, especialmente do Poder Judiciário. Ainda salientou a Procuradoria-Geral da República que a organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República, em conjunto com integrantes do alto escalão de governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, estruturou e mobilizou de forma sistemática gentes, recursos e competências do Estado brasileiro à revelia do interesse público, para propagar narrativas enganosas, assim como para provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias. Afronta, afirmou a Procuradoria-Geral da República, a legalidade constitucional, teria por objetivo a permanência ilícita de Jair Messias Bolsonaro no comando do poder, com o intuito de enfraquecer as instâncias públicas em clara negação do princípio da alternância democrática, da soberania popular e do equilíbrio entre os poderes. A Procuradoria-Geral da República, em relação às preliminares suscitadas pelas defesas dos réus sobre incompetência para julgamento do feito, arguição de suspeição e impedimento, violação ao duplo grau de jurisdição e falta de acesso às provas dos autos, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que todas essas alegações já haviam sido superadas pela primeira turma desse Supremo Tribunal Federal no momento do recebimento da denúncia. Especificamente, em relação à alegação de defesa de Anderson Gustavo Torres, suscitando a nulidade do depoimento dos comandantes das Forças Armadas, sobre o argumento que teriam sido impropriamente induzidos na fase investigativa, a Procuradoria-Geral da República refutou a alegação, destacando que não houve qualquer irregularidade. Também em relação à alegação do réu Jair Messias Bolsonaro de nulidade da citação, uma vez que ocorreu durante a sua internação hospitalar, a Procuradoria-Geral da República rebateu a alegação, salientando a presença do réu em todos os atos da instrução e acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Ainda a Procuradoria-Geral da República alegou que a instrução processual reforçou a existência de todos os manuscritos, arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagens
sobre o plano de ruptura da ordem democrática que haviam sido apreendidos pela Polícia Federal durante as investigações, como, por exemplo, o documento Operação 142. Da mesma forma, ressaltou a Procuradoria-Geral da República que as testemunhas ouvidas em juízo, principalmente os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, confirmaram que lhes foram apresentadas minutas que decretavam medidas de exceção e não se ajustavam às hipóteses constitucionais e de consequências impensáveis no Estado democrático de direito, assim como confirmaram terem sido, disse a Procuradoria-Geral da República, pressionados a aderir ao plano golpista, inclusive sofrendo ataques virtuais. A Procuradoria-Geral da República afirmou ainda em suas alegações finais estarem configurados os crimes de golpe de Estado e restrição do livre exercício dos poderes constitucionais. E quanto ao golpe de Estado, disse a Procuradoria-Geral da República, a materialidade delitiva foi comprovada pela sequência dos atos de ruptura com a normalidade do processo sucessório. A organização criminosa teria implementado narrativa enganosa visando descredibilizar publicamente o sistema eletrônico de votação, a partir do uso de recursos e agentes públicos e mobilizando integrantes das Forças Armadas do Estado brasileiro para prejudicar a livre manifestação da vontade popular, assim como para apoiar uma forma de gestão desvinculada do processo eleitoral após a derrota às urnas. A partir disso, a Procuradoria-Geral da República enumera as provas sequenciais e que, segundo o órgão acusador, confirmariam essa hipótese. Ainda a Procuradoria-Geral da República, em relação ao crime do artigo 359-L, passa a fazer uma cronologia a partir do dia 7 de setembro de 2021, de pronunciamentos na esplanada dos ministérios e na Avenida Paulista, inclusive salientando que o réu Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a animosidade contra o Poder Judiciário e seus integrantes. Ressalta ainda a Procuradoria-Geral da República que o protocolo da denominada representação eleitoral para a verificação extraordinária, questionando a integridade das urnas eletrônicas, com o intuito criminoso de intensificar a reação popular negativa em face da justiça eleitoral brasileira, consta nesses pronunciamentos. Afirmou ainda a existência de documentos sobre ações militares de monitoramento baseadas em plano de neutralização das autoridades públicas, a Operação Punhal Verde-Amarelo, o qual, afirma a Procuradoria-Geral da República, foi impresso nas dependências do Palácio do Planalto, visando restringir o exercício dos poderes constitucionais. Destacou ainda que o plano chegou ao seu ápice executório com a Operação Copa 2022 e que somente não foi concluída em virtude da não adesão do alto comando do Exército às minutas de exceção. Procuradoria-Geral da República cita a minuta do golpe, cita a participação do alto comando do Exército para impedir a concretização do golpe, descreve a execução do plano Punhal Verde-Amarelo, descreve as ações da denominada ABIN paralela para atingirem autoridades em exercício nos poderes constitucionais e, paralelamente, para enfraquecer o sistema eletrônico de votação e facilitar a deposição do novo governo, como também etapas executórias do plano para obtenção do golpe de Estado. Procuradoria-Geral da República, também em suas alegações finais, afasta a aplicação do princípio da consunção ou absorção para os crimes previstos no artigo 359-L e 359-M do Código Penal, atentar contra as instituições e tentativa de golpe de Estado, uma vez que, afirma a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a ofensa simultânea aos bens jurídicos não afasta a ocorrência de dois crimes autônomos. Ressaltou que, apesar dos crimes estarem inseridos no mesmo capítulo do Código Penal e coincidam na função geral de tutela da ordem constitucional democrática, os objetos de proteção não se confundem, pois o artigo 359-L criminaliza a tentativa de abolir o próprio Estado democrático de direito mediante a restrição de exercício dos poderes constitucionais
constitucionais. Já o artigo 359-M criminaliza o ato de tentar depor o governo legitimamente constituído, mesmo que se mantenha, ao menos formalmente, a estrutura democrática. Também apresentou as provas que entende suficientes para as condenações pelos crimes de dano e deteriorização do patrimônio tombado, artigo 163 e o artigo 62 do Código, ambos do Código Penal, que foram o resultado final da empreitada delitiva ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023, salientando 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. Dia 8 de janeiro de 2023. Seguimos aqui no Jornal da Manhã acompanhando a leitura de Alexandre de Moraes do seu relatório, ele dizendo que é preciso ignorar pressões internas e externas e dizendo que o Supremo é transparente em seus julgamentos e será inflexível com a democracia. O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. 10 horas. Repita. 10 horas. A partir de agora, você segue acompanhando aqui a leitura do relatório no primeiro dia de julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado, mas já entrando no Morning Show aqui na Jovem Pan. Do Estado Democrático de Direito. Afirmou que a materialidade ficou demonstrada com as imagens de destruição que marcaram a história nacional, bem como com o fornecimento de documentos que dimensionaram os danos referentes aos eventos de 8 de janeiro de 2023, documentos esses enviados pelo Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Em relação aos benefícios decorrentes do acordo de colaboração premiada celebrado pelo réu Mauro César Barbosa Cid com a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República afirmou que os benefícios devem ser aplicados com observância ao princípio da proporcionalidade, com a análise da efetiva contribuição do colaborador para o esclarecimento dos fatos e o grau de lealdade demonstrado ao longo do procedimento. Alegou, portanto, comportamento contraditório do réu colaborador em razão de omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações, sugerindo a redução da pena a ser fixada em patamar mínimo e, por sua vez, a redução de 1/3 da pena imposta pela prática criminosa como benefício premial em razão da sua colaboração, e sugerindo o afastamento da concessão do perdão judicial, da conversão automática da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e também o afastamento da redução máxima de 2/3. E encerrou solicitando, requerendo a condenação de todos os réus pelos crimes imputados.